Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Gênesis. Gênesis capítulo 12. Nós temos aqui no capítulo 12 uma figura extraordinária, um exemplo de fé, um exemplo de obediência total, que inclusive é o tema da nossa mensagem nessa noite, obediência total. E em se falando de obediência total, obediência sem impor nenhum limite ao Senhor, nós temos a pessoa de Abraão. Ninguém melhor para falar a respeito, ninguém melhor para expressar sobre essa obediência total, ninguém melhor que Abraão. Por isso eu convido os irmãos então a abrir a palavra de Deus, no capítulo 12. Vou ler apenas por uma questão protocolar, mas eu acredito, eu creio que toda a igreja conhece essa história com profundidade. Eu acredito nisso. Mas vamos ler apenas 9 versículos do capítulo 12, apenas para a gente nos situar melhor à medida que a palavra de Deus for sendo ministrada ao coração dos irmãos. A palavra de Deus diz assim, meus queridos: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Amém? Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Amém? Abaixa sua cabeça e tenha mais uma palavra de oração. Querido Deus, a tua palavra é viva e eficaz, é mais poderosa do que espada cortante de 2 gumes. Fale conosco, ó Deus, neste momento por meio da palavra do Senhor. Pai querido, que a tua igreja nesta noite possa ser, ó Deus, conclamada pelo teu Santo Espírito a uma obediência total, a uma obediência sem limite, ó Deus. Nós podemos, porque o Espírito do Senhor está em nós, e assim eu abençoo a tua igreja, para que a tua igreja possa obedecer sem colocar nenhum limite para o Senhor. Amém? Que o Senhor então nos abençoe, porque nós de nós mesmos
nada temos a oferecer. E tudo o que nós ministramos aqui é palavra de Deus. O nosso compromisso é com a palavra do Senhor exatamente como ela é. Nós não torcemos a palavra de Deus nem para um lado nem para o outro. Aqui nesta igreja nós não damos jeitinho para a palavra de Deus. Nós não ajustamos a palavra de Deus às nossas condutas. Pelo contrário, as nossas condutas é que são ajustadas à palavra de Deus. Amém? Isso é obediência. E obediência é, na realidade, tudo o que Deus requer de cada um de nós, como servos de Deus que somos do Senhor. A título de introdução, eu gostaria de estar revelando aos irmãos que a fé, ela não é cega. Por que a fé não é cega? A fé não é cega porque a fé propriamente dita, ela está edificada sobre o próprio Deus. Por isso ela não é cega. Por isso também a fé não se discute. Em se tratando de fé, só nos resta uma alternativa: obedecer. Inclusive Abraão foi chamado pai da fé, exatamente porque ele não impôs limites ao Senhor. Pelo contrário, ele simplesmente obedeceu. Ele transformou isso em sua vida. A sua vida era um reflexo de fé no Senhor. Por isso, uma das preocupações principais de Abraão era sempre estar estabelecendo altares ao Senhor. E é algo que nós precisamos aprender também com Abraão. É algo que nós como igreja precisamos aprender. Estabelecer altares ao Senhor. O que são esses altares hoje? Os altares de hoje não são os mesmos altares da época de Abraão. Os nossos altares hoje é a vida de oração que nós precisamos manter acesa o tempo todo. O nosso altar hoje é o nosso contato direto e diário com a palavra de Deus. São estes os altares que nós precisamos estabelecer nos dias de hoje, para termos um relacionamento íntimo, assim como Abraão tinha com o Senhor. Porque a primeira preocupação de Abraão, sempre que chegava em um determinado lugar, era edificar um altar ao Senhor, era cultuar ao Senhor. E nós precisamos aprender isso. E isso foi algo tão extraordinário na vida de Abraão, que chamou a atenção de Deus, e Deus diz: eu preciso fazer uma aliança com esse cara. Eu preciso fazer uma aliança com esse moço, porque ele é diferente, ele é diferenciado. E pessoas como Abraão, Deus já percebeu logo que em Abraão ele não encontraria nenhuma resistência. Em Abraão, tudo que ele pedisse a Abraão, certamente Abraão lhe daria. E Deus então começou este relacionamento com Abraão. E Abraão correspondeu ao Senhor à altura, porque ele estava sempre edificando um altar ao Senhor. Abraão impregnou a fé em seu coração, em sua mente, em sua vida. A fé na vida de Abraão virou, na realidade, um estilo de vida. Era o estilo de vida de Abraão obedecer. Era um estilo de vida de Abraão ter fé, acreditar profundamente, sem duvidar. E é tudo que Deus quer de nós, que não duvidemos, que acreditemos nele com toda a força da nossa alma, assim como Abraão acreditou no Senhor. O maior problema da igreja, de um modo geral hoje, é porque a igreja não consegue alcançar esse patamar de fé. A igreja não consegue alcançar este patamar de obediência, porque não é capaz de acreditar com profundidade, de se render, de se entregar completamente ao Senhor. Nós temos a tendência no século 21 de reter alguma coisa nas nossas mãos, como se nós tivéssemos algum poder e algum controle sobre isso.
Nós precisamos aprender com o nosso patriarca Abraão a entregar de forma definitiva, entregar completamente ao Senhor, sem nenhuma reserva. Não guarde nada, abra o coração completamente para o Senhor, para a palavra do Senhor, e deixa Deus fazer. Deus só não tem feito mais na sua vida porque você tem segurado, porque você não tem acreditado profundamente, você não tem estabelecido altares na sua vida, você não tem estabelecido cultos na sua vida. Na vida de Abraão, isso era um estilo de vida. E meus queridos, aprendam isso aqui: a fé em Deus, ela é provada pela obediência. Você só prova para Deus que você realmente tem fé nele se você realmente obedece. Se você segura algo na sua mão e não entrega totalmente, você não está sendo fiel ao Senhor. Você não está obedecendo totalmente ao Senhor. Abraão, ele não titubeou em momento nenhum. E nós precisamos aprender isso aqui, meus queridos. Nós não somos o que falamos, nós somos aquilo que acreditamos. Nós somos aquilo que acreditamos ser. Nós somos, na realidade, o que a palavra de Deus diz que nós somos. E a palavra de Deus, ela nos desafia a termos essa fé sem reserva, essa fé absoluta, total, obediência absoluta, total ao Senhor. E a palavra de Deus nessa noite nos desafia a isso, a termos essa obediência total, essa fé absoluta no Senhor. Eu não estou falando aos irmãos que se você alcançar este patamar, você não vai continuar tendo problemas, lutas, dificuldades e tribulações. Porque Abraão continuou tendo lutas, dificuldades e tribulações, mas nada disso impediu que ele obedecesse totalmente ao Senhor. Nada disso impediu que ele não tivesse fé absoluta no seu Deus. E é tudo que Deus requer de cada um de nós, essa obediência, essa fé absoluta como a de Abraão. E falando a respeito dessa obediência total, eu trago aos irmãos nessa noite, com bastante rapidez eu espero, 3 episódios na vida de Abraão, que mostram com clareza a sua fé em Deus. 3 episódios apenas, e nós vamos descobrir por que Abraão foi chamado pelo próprio Deus como o pai da fé. Apenas 3 episódios. Primeiro, Abraão, e aqui ainda era Abrão, Abraão saiu da sua terra para uma terra que Deus lhe mostraria. Deus não deu a Abrão naquele momento, nenhum mapa. Deus não passou para Abrão naquele momento nenhuma escritura de absolutamente nada. Deus simplesmente ordenou, como nós vimos aqui na palavra de Deus, Deus simplesmente disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Agora eu pergunto para você, Abraão perguntou para o Senhor: eu vou para o norte ou para o sul, para o leste ou para o oeste? Ele simplesmente saiu na total dependência do Senhor. Nem lá no íntimo de Abraão ele ficava questionando o Senhor: para onde o Senhor está me mandando? Será que lá tem comida? Tem pastagem para o meu gado? Será que não é uma terra seca? A Bíblia não nos revela nenhum questionamento por parte de Abraão no que diz respeito a isso.
Abraão sequer questionou ao Senhor: para onde o Senhor vai me mandar? Tem pastagem para o meu gado? Porque eu sou um homem muito rico e tenho muito gado. Abraão não perguntou isso para o Senhor. Abraão não discutiu com Deus em momento nenhum. Abraão não avaliou os riscos, nem adiou a decisão dele. Simplesmente ele obedeceu ao Senhor. Se não, vejamos, primeiro, a palavra de Deus que nós lemos aqui diz que Abraão tinha 75 anos de idade quando começou esta nova empreitada de fé e de obediência total na sua vida. Totalmente movido pela fé. Fé esta que não questionou absolutamente nada, simplesmente obedeceu. Não pensem vocês que isso foi fácil para Abraão, porque não foi fácil. Porque ele precisou romper laços familiares, que é algo que nos segura muito, laços familiares, e meus filhos, e meu tio, e meu avô, e aquele parente que eu gosto tanto, de repente eu não vou vê-lo mais. Abraão sabia que ele tinha que romper laços familiares. Abraão sabia que ele ia deixar para trás a sua terra, ele ia deixar para trás o seu povo, ele ia deixar para trás a sua cultura. E vamos mais além, ele sabia que ia deixar para trás também a sua religião, a religião com a qual até então ele estava acostumado. Mas movido simplesmente pela confiança em Deus, Abraão obedeceu sem titubear em momento nenhum. E foi exatamente por isso que Abraão acabou formando uma nação. Foi exatamente por isso, por causa desta fé inquestionável de Abraão, que ele se tornou pai de uma grande multidão. E às vezes você fica perguntando para você mesmo: por que parece que na minha vida tudo dá errado? Por que parece que na minha vida as coisas não caminham, não andam? Parece que está tudo amarrado, embaraçado. Parece que os meus pés não conseguem romper. Parece que não existem caminhos diante de mim. Porque você ainda não aprendeu que os caminhos que precisam estar diante de você precisam ser abertos pelo próprio Deus. Não é por você, é pelo próprio Deus. Mas para que Ele abra portas, mas para que Ele abra caminhos diante de você, você precisa obedecer totalmente ao Senhor. Você precisa entender a vontade de Deus, como Abraão entendeu, e cumprir essa vontade de Deus, sem questionar absolutamente nada, porque Abraão não questionou. Ele tinha 75 anos de idade. A idade já não ajudava muito, mas isso não era um problema nem para ele e nem para o Senhor. Em segundo lugar, o que é fé? Fé é certeza, não é isso que a Bíblia nos ensina? Fé é convicção. Fé é convicção. A nossa fé não pode, de forma nenhuma, estar edificada em sentimentos. Porque se a sua fé estiver edificada nos seus próprios sentimentos, isso não é fé. Porque a fé, ela vai muito além dos seus próprios sentimentos, da sua própria vontade. A nossa fé precisa estar estabelecida na maior de todas as realidades da vida, que é, na verdade, o próprio caráter de Deus.
Foi Ele quem determinou assim. Nós só temos que obedecer. Ele jurou por Ele mesmo, porque não tinha mais nada por que jurar. Então Ele jurou pela sua própria pessoa, pela sua própria santidade, que seria assim. E Ele não é filho do homem para mentir. Deus não mente para nós. Ele quer apenas que creiamos sem nenhuma reserva, que obedeçamos sem nenhuma reserva, que apliquemos fé absoluta nele sem nenhuma reserva, porque é desta forma que nós afirmamos e reafirmamos o caráter de Deus diante das pessoas que nos cercam, das pessoas da nossa cidade. E em terceiro lugar, eu faço uma pergunta aos irmãos: você tem obedecido a Deus? Você tem andado pela fé? Você tem descansado no cuidado de Deus para a sua vida? Ou você é aquele que não confia plenamente no cuidado de Deus? E diante do primeiro problema, diante da primeira dificuldade, diante da primeira enfermidade, você mete a mão na cabeça e arranca todos os cabelos da sua cabeça. Você entra no desespero total, porque você não consegue confiar plenamente ao Senhor. Ainda que seja algo difícil demais para o seu contexto de vida. Quando você se desespera diante de qualquer situação na sua vida, é uma forma de você falar para o Senhor que você não confia plenamente nele, que você não tem fé plenamente nele, que você não acredita plenamente na palavra dele. Onde é que está a sua segurança? A sua segurança está no Senhor? Ou a sua segurança está na sua nação? Por isso você está tão preocupado com o rumo que a nação está tomando. Na sua família? A sua segurança está na sua família? A sua segurança está nos seus bens apenas? E não é capaz de acreditar que Deus é provedor e capaz de prover tudo na sua vida? Eu te conclamo nesta noite, meu amado, minha amada, eu te conclamo nesta noite: ponha os olhos em Deus e viva pela fé. Ponha os olhos em Deus e viva pela fé. É tudo que Deus requer de nós. Por isso ele fez uma aliança tão profunda com Abraão, porque ele conseguiu ver esta fé absoluta, ele conseguiu ver esta obediência absoluta na vida de Abraão. Mas muitas vezes o Senhor não está conseguindo ver isso em nós. E por isso nós temos batido demais com a cabeça. E um outro episódio que eu trago aos irmãos nessa noite é que Abraão, e aqui ele já era Abraão mesmo, Abraão, sendo líder da família, dá a Ló a liberdade de escolha. É o que está no capítulo 13, logo aí, dos versículos 1 ao versículo 11. Abraão, sendo o líder, porque foi ele que Deus chamou, ele simplesmente levou Ló com ele. Talvez Ló pensou o seguinte: esse cabra aqui, ele vai ser abençoado, eu vou colar nele. Vou colar nele. E foi exatamente o que aconteceu, colou em Abraão. O que aconteceu? Também ficou riquíssimo, porque colou em Abraão. Quer ser tremendamente abençoado? Cola em mim.
porque eu sou abençoado. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus aqui vem nos revelar que houve um conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Como eu disse para vocês, ambos eram e ficaram, na verdade, muito ricos. O gado cresceu muito, o número do gado de cada um deles, de forma que começou a ter conflito entre os pastores desse gado. Esse gado já não podia mais conviver no mesmo lugar, na mesma fazenda ou na mesma região. Não tinha mais como Abraão viver em harmonia com seu sobrinho Ló. E era exatamente nesse momento que Abraão nos traz 3 grandes ensinamentos que eu gostaria de passar para os irmãos. Abraão, embora sendo líder, ele dá a Ló o direito de escolher para onde ele queria ir. Se fosse alguém que não acreditasse, talvez como nós, não acreditasse plenamente no Senhor, o que ele ia fazer como líder? Olha, eu vou aqui para as campinas verdejantes do Jordão, e você que se vire por essa terra seca que está sobrando por aí, porque eu sou o líder, eu é quem determino quem vai para onde vai. O que Abraão fez? Deu a Ló o direito de escolha. Eu imagino que Abraão, neste momento, ele pensou o seguinte: mesmo a escolha, ele sabia que Ló ia escolher as campinas verdejantes, ele sabia que Ló ia andar por vista e não por fé. Ele sabia disso. Aí o que ele sabia que, independentemente da escolha de Ló, Deus continuaria abençoando a Abraão. Por isso ele escolhe o lugar para onde você vai. Porque se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Abraão aqui então nos dá 3 grandes ensinamentos. Primeiro ensinamento que ele nos traz aqui é a plena confiança em Deus. A plena confiança em Deus. Ele podia escolher, mas resolveu, acreditando no Senhor, sem nenhuma reserva, acreditando no poder de Deus na vida dele, ele então resolve dar a Ló o direito de escolha, porque ele confiava plenamente no Senhor. E Ló, a primeira coisa que ele fez, era momento, meus queridos e amados irmãos, era momento de Ló estabelecer um altar ao Senhor e perguntar para o Senhor: para onde que eu vou? Mas Ló não tinha o costume de levantar altares ao Senhor, diferente de Abraão. O que Ló faz? Levanta a vista, vê as campinas do Jordão, e então as campinas verdejantes, e então ele deixa para Abrão apenas os lugares secos. Eu pergunto, e se fosse você, nessa sinuca de bico? Eu não sei nem de onde vem essa expressão, mas eu sempre ouvi. E se fosse você nessa sinuca de bico, como você agiria, hein? É lógico que Deus quer que eu vá por aqui. Olha aqui, os campos verdejantes, meu gado não vai ter problema nenhum. Campos iguais a estes aqui, meu gado vai triplicar a produção de leite. Eu vou ficar muito mais rico.
Então é por aqui que Deus quer que eu vá. Mas não consultou em momento nenhum ao Senhor. Apenas levantou os olhos e viu. Andar por vista e não por fé é um problema. Nós vamos ver isso. Em segundo lugar, um segundo ensinamento aqui, é de que a confiança de Abraão não estava na geografia de suas terras, mas a confiança de Abraão estava em Deus. Ou você acha que Abraão não sabia que Ló ia escolher o melhor da terra, no ponto de vista dele? Mas Abraão não estava confiando na geografia da terra, ele estava confiando no próprio Deus. Não confiava na provisão que a terra podia lhe oferecer, ele estava confiando no provedor. Ele sabia que Deus poderia transformar terra seca em manancial de águas. Ele sabia que o Deus a quem ele servia tinha este poder, por isso ele não, em momento nenhum, ele duvidou. E ele deu a Ló o direito então de escolha. Ele não tinha os olhos postos nos campos da terra. Os olhos de Abraão estavam no Senhor do céu e não nos campos da terra. Foi exatamente neste momento que Deus prometeu a Abraão tudo quanto ele podia avistar, norte, sul, leste, oeste, seria dele, ele daria a ele. Foi exatamente neste momento que Deus deu a Abraão essa promessa. Porque Deus, nesse exato momento em que Abraão, eu imagino como fica o Senhor numa situação dessa. E muitas vezes o Senhor fica numa situação assim conosco ainda hoje. Quando Ele nos põe à prova de alguma coisa, Ele fica lá na expectativa, o Paulo Sérgio vai, Ele vai corresponder, eu tenho certeza, Ele vai corresponder. Eu imagino que neste exato momento, que Abraão tinha que decidir, Deus ficou lá na expectativa, agora eu quero ver. Imagine o diabo do outro lado acusando a Abraão o tempo todo, e Deus falando, ele vai, eu confio, eu sei que ele vai. Porque Deus acredita em nós, e é assim que Ele age conosco. Você pode acabar de pecar, você pede perdão, Ele acredita em você. Ele acredita em você, mesmo sabendo que daí a alguns segundos você vai cometer outro erro, você vai cometer outro pecado, Ele acredita em você. Porque Ele é Deus, Nós não temos essa capacidade. Quando nós olhamos para o irmão, a gente já vê logo os lados negativos, Nunca olhamos para o que é positivo nele. O que é positivo a gente sempre deixa por último. A gente sempre aponta os defeitos para depois apontar os pontos positivos. Não é assim que nós fazemos? Deus é ao contrário. Na verdade, Deus não vê defeito em nós, mas Ele não se decepciona conosco. E em terceiro e último lugar, andar por vista e não por fé pode ser um problema, como de fato foi. A Bíblia nos diz que Ló, por causa da sua escolha, ele foi montando tendas. Onde foi que ele foi parar? Sodoma. Ele foi parar em Sodoma. Enquanto ele deixou para Abraão as terras secas, ele foi nas terras férteis e foi parar em Sodoma. Andar por vista pode ser um problema. Um problema por quê, meus queridos?
Porque mais tarde Ló foi capturado e levado cativo pelos reis daquela terra. E o que Abraão fez? Não se hesitou, veio em defesa de Ló. Enfrentou riscos para salvar o seu sobrinho Ló e a sua família. Andar por vista não é só problema para a pessoa que andou por vista, não. Andar por vista apenas gera também problema para aqueles que estão à nossa volta. Não é só a gente que é atingido, não. Aqueles que estão à nossa volta também são atingidos. No caso aqui, Abraão não se hesitou em defender o seu sobrinho. E a Bíblia nos diz que Abraão obteve vitória total. Foi grande a vitória de Abraão nesta batalha. E outro detalhe aqui importante que às vezes nós passamos por cima e não conseguimos enxergar. Foi oferecido a Abraão os despojos da guerra. Mas Abraão recusou, porque ele não queria nenhuma riqueza que não viesse do próprio Deus. Ele recusou os despojos daquela batalha, daquela guerra. Abraão jamais focou na recompensa dos homens, mas ele sempre esteve focado na dádiva de Deus. As coisas materiais, e embora sendo um homem muito rico, como Abraão era, as coisas materiais nunca seduziram o coração de Abraão, porque o coração de Abraão sempre esteve em Deus. Sempre esteve em Deus. Embora tendo de tudo, nada disso seduziu o coração de Abraão. Me lembro quando nós estivemos em Goianésia, eu pensando em comprar um apartamento para Samara, para ela estudar lá. E aí nós tínhamos uma reserva, nós iríamos usar essa reserva e comprar um apartamento, e fomos lá, vimos o apartamento, gostamos do apartamento, o trem todo mobiliado, bonitinho. Ela ia ficar muito bem estabelecida. E eu quase fechei com o moço lá. Ele era diretor regional do Cicobi, lá em Goianésia. Nos levou para o escritório dele lá, uma mesona grandona de reuniões assim. Nós sentamos nessa mesa, tomamos água, café, etc e tal. E ali nós conversamos, ficamos quase certos de que compraríamos o apartamento dele. De lá para cá, quando eu coloquei a cabeça no travesseiro, o Senhor falou: o que você está fazendo? Para que você quer um apartamento em Goianésia? Eu disse: Senhor, eu não tinha parado para pensar nisso. Eu já tenho uma casa, ainda tenho uma chácara ali que me dá problema, ainda vou querer mais um bem nessa terra, para quê? Para ferrugem comer? Corroer? Para amanhã ou depois me dar problema? Porque minha filha não vai ficar lá, ela vai ficar lá só o período de estudo? Senhor, muito obrigado pela direção que o Senhor me deu. No outro dia falamos com o homem e disse: olha, nós não queremos. Preferimos alugar um lugar para ela lá. Quando nós somos guiados e dirigidos pelo Senhor, Deus não nos permite fazer negócios que vai ser apenas problema para nós. Por isso nós precisamos aprender a andar por fé e não por vista. Amém? E um terceiro e último episódio que eu trago aos irmãos a respeito da vida de Abraão, que é de extrema importância para nós também. Abraão atende à voz de Deus e oferece a ele o seu filho amado. É um outro episódio extraordinário na vida de Abraão, e isso está no capítulo 22. Está no capítulo 22 de Gênesis. E aqui eu trago aos irmãos 4 observações importantes na vida de Abraão. Primeiro,
Abraão teve que abrir mão da sua terra, dos seus bens, da sua parentela. E como se não bastasse, agora o Senhor pede a Abraão que abra mão do seu único filho. E detalhe, quem tinha que matar o filho era o próprio Abraão, em obediência absoluta ao Senhor. Imagine você numa incógnita dessa. Imagine você nessa sinuca de bico. Mas, Senhor, se fosse a Cida, ela ia falar assim: mas, Senhor, eu só tenho Tiago. Não é, Cida? Senhor, eu só tenho Tiago, o Senhor me pede ele. Se fosse a Penha, ela ia falar assim: mas, Senhor, eu só tenho Pablo. Como é que o Senhor me pede o Pablo a essa altura do campeonato? Entendeu, meus irmãos? Não estou falando que essas irmãs não têm fé, não. Estou apenas citando o exemplo que só tem um filho cada uma delas. Entendeu? Abraão não falou isso para o Senhor, não. Senhor, eu só tenho Isaac. Agora o Senhor me pede. E eu aqui ainda tenho que passar o cutelo na garganta do menino. Abraão não questionou nada disso. Abraão simplesmente obedeceu. Simplesmente obedeceu. Em segundo lugar, Deus ordena a Abraão ir para o monte Moriá, para ali oferecer Isaque em holocausto. Abraão não argumentou com Deus, nem adiou a viagem de 3 dias rumo ao monte do sacrifício. É exatamente por isso que ele é chamado de o pai da fé. Porque para Abraão, na verdade, era apenas uma oportunidade de adoração que o Senhor estava dando a ele. Quando chegou em um determinado lugar da viagem, Abraão vira para os seus servos que estavam ali ajudando naquela viagem. Abraão vira para os seus servos e diz o seguinte: fiquem aqui e eu vou mais adiante com o menino para adorar. E depois que adorarmos, nós voltaremos. Mas o Senhor não pediu a cabeça do menino? E Abraão agora vem dizer: nós vamos lá e depois que adorarmos, nós voltaremos. Nós voltaremos. Ele não disse: eu voltarei porque o menino vai ficar morto lá, não. No altar, não. Ele disse: nós voltaremos. Isso é fé ou não é fé, meus queridos? Isso é fé ou não é fé? Abraão acreditou, meus queridos. Abraão acreditou nas duas possibilidades que ele demonstra para nós claramente. Porque quando o menino, Aldenora que tinha essa expressão, cheirar na corda, não sei por que disso. E aí a gente aprende essas coisas, né? Quando Abraão cheirou, quando o menino Isaac cheirou na corda, ele chega: uai, pai, estou vendo a lenha, o cutelo, mas e o cordeiro? O que Abraão tinha que falar para o menino? Você, meu querido, é o cordeiro. O que Abraão falou? Jeová Jirê, Deus proverá para si um cordeiro. Mas foi quem que Deus pediu? A cabeça do menino. O cutelo tinha que passar na garganta de Isaque. Mas Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitar o menino se ele chegasse a matar o menino. Mas ele também acreditava que Deus ia providenciar um cordeiro, um carneiro para aquele momento, e que o menino não seria morto.
E o mais interessante de toda essa história, meus queridos, Abraão levantou o cutelo para matar o seu filho, e Deus bradou dos altos céus e disse: não faça isso, porque você já provou para mim que você é capaz de obedecer sem reserva, você tem fé para valer, e eu acredito em você. Não mate o seu filho, eis aí o cordeiro, mate esse cordeiro e apresenta-o a mim. Se Deus puder fazer isso conosco, como Deus vai ficar maravilhado de nós, meus queridos. Como ficou de Abraão. Havia no coração de Abraão plena convicção de que Deus providenciaria um cordeiro para o sacrifício. Acreditava também que Deus era capaz de ressuscitar o menino. Em momento nenhum Abraão vacilou. A sua confiança em Deus foi inabalável, porque os olhos de Abraão nunca esteve nas circunstâncias. Abraão nunca dependeu dos seus próprios sentimentos para demonstrar ao Senhor a sua fé. Abraão sempre manteve os olhos no Senhor. Abraão sempre viveu pela fé, porque ele acreditava em quem ele servia, ele acreditava no Deus verdadeiro, ele acreditava no seu Deus. Por isso ele não hesitou em oferecer a Deus o seu único filho, Isaque. Glória a Deus por isso. Deus está nos chamando, amada igreja, para uma fé dessa natureza nele. Porque esta é a fé que a igreja precisa ter nos últimos dias que estamos vivendo na face da terra. Ele está por nos buscar. Ele está por nos arrebatar deste mundo. E para isso, ele precisa que acreditemos com toda a força da nossa alma, que obedeçamos com toda a força da nossa alma. Abraão, sem hesitar, saiu da sua terra para uma terra que o Senhor iria mostrar a ele. Abraão, embora sendo o líder, deu a Ló a liberdade de escolher para onde queria ir, porque ele confiava plenamente no Senhor. E Abraão atendeu à voz do Senhor e ofereceu sim a ele o seu único filho. Foi Deus que não permitiu, porque ele já havia provado para Deus que nada ele retinha na sua mão. Ele entregava tudo para o Senhor. O nosso problema é que nós já temos muitas coisas nas nossas mãos. Nós não acreditamos plenamente no Senhor, meus queridos. Nós não acreditamos plenamente na provisão de Deus para as nossas vidas. Nós acreditamos na reserva que nós temos no banco. Como Oripa, minha irmã, costuma dizer, a reserva do desaforo. Quando você tem um desaforo qualquer, você sabe que tem onde recorrer, que vai socorrer. Não é nada disso. Nós podemos fazer tudo isso e mesmo assim confiar plenamente no Senhor. Plenamente no Senhor. E para as nossas considerações finais, eu trago aos irmãos 3 necessidades imprescindíveis em nossas vidas. Primeiro, precisamos conhecer a Deus na sua intimidade. Nós só não acreditamos plenamente no Senhor porque ainda não temos intimidade com Ele, como Ele gostaria que tivéssemos. Em segundo lugar, precisamos depender absolutamente de Deus. Ou seja, precisamos aprender a tirar o coração de coisas e depender plenamente de Deus. E por último, precisamos aprender a entregar absolutamente tudo a Deus, inclusive a nossa vida, nossos bens, nossa família, nossos filhos, nosso futuro. Deus jamais desampara aqueles
que nele esperam. Ele jamais fica em dívida com aqueles que nele confiam. In God we trust. Em Deus nós confiamos. Em Deus nós confiamos. Obediência total é o que Deus requer de nós. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. E aí, já viu o tom? Meus irmãos, eu quero lançar algo Tá. na vida dessa Interrompar o Sérgio igreja. Tom aí. E mais do que nunca você vai ter que obedecer. Você vai ter que obedecer. Hoje não? Outro detalhe aqui, meus, sabe por que muita gente ainda não consegue dar os dízimos para a manutenção da obra do Senhor? Porque não confia plenamente nele. Saiba disso. Mude isso na sua vida e você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. Outra coisa, estou pensando seriamente de voltar a publicar os nossos cultos ao vivo. Mas, para fazermos isso, você vai ter que assumir um compromisso comigo. Você só vai assistir o culto da sua casa se você estiver doente e não puder vir para a igreja. Isso não vale para os nossos visitantes, vale para os membros desta igreja. E se você simplesmente ficou em casa porque queria ver a final de um jogo, se você ficou em casa simplesmente porque deu preguiça no domingo e não foi para a igreja, se você assistir o culto de casa, você vai estar pecando. E Deus vai levar isso em conta na sua vida. Não seja então, se de repente nós publicarmos os nossos cultos, não seja amaldiçoado. Porque se você assistir o culto da sua casa por qualquer motivo, que não for um motivo justo, você vai estar sendo amaldiçoado. Eu não gosto desse tipo de coisa, meus queridos. Mas se nós liberarmos o culto aqui e você simplesmente se achar no direito de ficar em casa e não assistir e não vir para a igreja assistir o culto presencial aqui, você vai estar pecando. Você vai estar pecando. Agora, se você não veio porque estava doente e tem como acessar na televisão o culto, você tem plena liberdade para isso. Mas se você não veio por um motivo banal qualquer, você acessar o culto, você vai estar pecando. E eu não quero que você seja amaldiçoado por causa disso, sinceramente. Mas nós precisamos fazer esse acordo. Porque senão daqui a pouco nós não teremos ninguém aqui na igreja. Imagine como vai ser confortável para o Adelimar, né, Adelimar? Não precisar vir de mimoso aqui para assistir, para cultuar o Senhor, porque Ele pode cultuar da casa dele. Então, se nós liberarmos, cuidado, não peque, não peque. Ah, está viajando, lá de onde você estiver, está nos Estados Unidos, lá você vai poder acessar o culto, sim, sem dúvida nenhuma. Vamos fazer esse combinado? Vamos orar então. Querido Deus eterno Pai, ajuda-nos a obedecer totalmente ao Senhor. Pai querido, Deus eterno, eu peço ao Senhor que venha abençoar essa igreja de maneira extraordinária, Deus da glória, para que possamos exercer fé. Fé baseado não em nossos sentimentos, mas no caráter do Senhor. E assim, ó Deus, abençoa a tua igreja em nome de Jesus, para que possamos obedecer em tudo e em nada questionar, simplesmente obedecer.
E à medida que o Senhor for dando oportunidade a cada família, a cada pessoa aqui, de exercer essa fé, que o Teu Santo Espírito possa estar auxiliando cada um, ó Deus eterno, para exercer essa fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, amém? Glória a Deus. Podem se assentar só mais um instante. Mais uma vez nós queremos agradecer a todas as pessoas que nos visitam.